Olha aí, pessoal, mais uma vez o mercado traz à tona o tema recessão econômica ou desaceleração, pelo menos. A economia vai ter uma queda em 2025, muito provavelmente. Algumas vozes do mercado financeiro começaram a falar disso primeiro, outras vieram depois, mas está virando meio que um consenso que a partir do segundo semestre deste ano, a economia brasileira vai dar uma piorada considerável, mais intensa provavelmente do que foi lá em 2023, que foi um ano com um começo muito bom, uma super safra, algo que provavelmente nós teremos agora também, mas que teve um segundo semestre fraco. O segundo semestre de 2025 parece ser ainda pior, porque nós temos o fator taxa Selic envolvido nessa história. Uma taxa Selic muito elevada, que vai ficar elevada ainda por um bom tempo e vai pressionar a economia brasileira, sem sombra de dúvidas, causando uma desaceleração e, eventualmente, uma recessão econômica. Vamos conversar sobre isso, sobre esse assunto aqui, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador aqui do canal, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Isso me ajuda muito, pode ter certeza. Então, o que acontece, né? O Brasil tem sempre essa característica de ser uma caixinha de surpresas. O mercado financeiro faz previsões que costumam passar muito ao largo da realidade. Foi assim lá na época do Bolsonaro. Projetaram que 2022 teria um PIB aí de 0,8% de crescimento apenas, teve muito mais do que isso. E projetaram um PIB aí de uns 2% para 2024, e aí acabou sendo 3,5%. Só que, primeiro, no decorrer do ano, as previsões foram sendo ajustadas para cima. Quase todo o boletim Focus trazia isso aí. Então, começou-se o ano com uma previsão mais fraca em 2024, mas ela foi progredindo no decorrer daquele ano. É um fator. E outro fator é que muito do crescimento do PIB foi criado artificialmente pelo gasto estatal e não tinha como prever quanto que o governo iria gastar. Isso aí vai sendo medido na época dos gastos, no desenrolar disso aí e no desembolso desses valores da circulação disso na economia. Acontece que agora em 2025 nós já estamos vendo queda na previsão do PIB. Eu trouxe aqui a análise do Boletim Focus que mostra isso. Previsão do PIB para este ano e para o ano que vem caiu em relação ao que havia sido previsto antes. É um cenário diferente, um cenário em que o mercado vai calibrando as previsões, porque elas sempre serão calibradas. Não existe previsão que acerta na mosca com 12 meses de antecedência. O mercado não trabalha dessa forma, mas o mercado tem calibrado para baixo esse fator aqui, né? Então o consenso do Boletim Focus mostrou isso aí, inclusive. Só que o pessoal do setor econômico começa a falar desse tema desaceleração e recessão com mais frequência. O pessoal aqui da Opportunity, né, uma gestora independente aí no Brasil que tem 135 bilhões de reais sob sua gestão, fizeram uma carta ali, fazem todo mês essa carta para os interessados, né, e trouxeram o seguinte aqui. Um novo elemento no cenário brasileiro são os sinais iniciais de desaceleração econômica, ou seja, já está acontecendo. Os sinais já existem, já estão sendo percebidos e medidos pelo mercado. Dados de dezembro e pesquisas de janeiro indicam que os juros elevados começam a impactar a atividade. É o problema da alta taxa de juros que vem sendo elevada constantemente há um bom tempo, para segurar o problema da inflação, para travar o câmbio num patamar não tão absurdo quanto poderia chegar, ainda absurdo, obviamente, mas que tem esse grave problema de restringir a atividade econômica. Hoje, ampliar o negócio com crédito, utilizando crédito, é um negócio realmente caro, proibitivo. Além do que, mesmo se a empresa tiver caixa, para ela investir esse caixa, ela tem que ter certeza ou garantias, pelo menos, de que esse investimento vai trazer um retorno superior ao que a empresa pode ter hoje colocando essa grana no Tesouro Selic, por exemplo.
ou colocando essa grana num CDB qualquer aí. Então, na prática, tanto de um lado, né, de quem toma dinheiro para investir, quanto de quem tem dinheiro para investir, que tem dinheiro em caixa, que pode ser usado para expansão de negócios, aquisições, etc., essas pessoas tendem a não se envolver com isso agora, porque o mar não tá para peixe. Uma taxa de juros elevada costuma piorar a economia nesse sentido aí, né? Então, o que acontece? O pessoal está vendo o impacto disso hoje, da taxa Selic na economia. A taxa Selic está em 13,25%. Ninguém acha que a alta vai parar antes dos 15%. Então isso vai subir pelo menos até maio, talvez até a reunião seguinte em julho, a depender do cenário. E posto que o Banco Central falou que em junho não terá cumprido a meta fiscal, isso significa, muito provavelmente, que uma reunião do Copom, pelo menos, ainda vai elevar a taxa de juros antes dela começar a cair. Então, o pessoal já está precificando isso no longo prazo. Se hoje, com 13%, 13,25% de Selic, a economia brasileira dá sinais de cansaço, quanto mais com 15% daqui a alguns meses. Então, o primeiro trimestre desse ano provavelmente vai ter um crescimento na economia. Vai ser um trimestre aquecido, principalmente por causa do agronegócio, que segue carregando o Brasil nas costas, obviamente. Só que a atividade econômica nos trimestres seguintes vai começar a cair. É muito provável que isso aconteça de fato, né? Então o pessoal aqui, por exemplo, do BTG Pactual, acredita que o lucro das empresas domésticas listadas em bolsa vai cair bastante. Né? Houve um aumento disso aí da lucratividade em 29% neste ano, vai subir aqui, né, apenas 8% em 2025. Veja que não está caindo o lucro, está caindo o crescimento, a taxa de crescimento do lucro, mas é um indicativo de economia perdendo o seu fôlego, tal qual aconteceu lá atrás. Quando a recessão começou para valer, a economia já estava enfraquecida há um tempo. Lembrando que temos recessão técnica, que é um termo técnico, que usa critérios para ser medido, e tem recessão avera, que é empresas quebrando, desemprego subindo, renda caindo e tudo mais, aquele cenário tenebroso que nós já vimos acontecer, né? A Bahia Asset também fez uma carta para os investidores falando o seguinte, que os núcleos da inflação estão muito elevados, estão incompatíveis com a meta, e então, na verdade, isso provavelmente vai puxar os juros para cima, sim, em algum momento, né? As previsões da inflação estão subindo também. E qual que é o ponto, na verdade, ligando esses itens? É que a alta taxa de juros resolve o problema da inflação, de acordo com as teorias macroeconômicas que o pessoal usa aí, às custas da economia. Então é sabido e é desejado que a economia entre em uma desaceleração ou mesmo em uma recessão para segurar o problema inflacionário. Então é um preço que se paga. Infelizmente, é um preço que vai ser pago não por quem causou essa inflação e essa deterioração econômica, mas pelo povo brasileiro, pelos investidores, pelos lojistas, os empreendedores, os trabalhadores, a parte produtiva da sociedade. De fato, né? Então, o pessoal do Itaú tá pontuando isso, que nós vamos ter um problema de desaceleração econômica. Ele falou, né, que vai ser um ano difícil para tudo ligado à atividade econômica, vai ser um ano complicado mesmo, provavelmente. O pessoal da Ibiúna também pontua algo nesse sentido. Já é um consenso no mercado que 2025 vai ser um ano complexo, que no melhor dos cenários vai ter uma desaceleração econômica, podendo sim ser um período de recessão. Mas me diga aí o que você achou da minha análise, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.